Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mista. Na aula de hoje, iremos estudar sobre a distância entre ponto e reta, que é um assunto dentro de geometria analítica. E iremos estudar também a distância entre retas paralelas. Vamos para a nossa aula de hoje então, depois da vinheta. Temos aqui o esboço do plano cartesiano e nele nós temos o ponto P, cujas coordenadas são x0 e y0. E temos também a reta R, cuja equação está na forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Para calcularmos a distância do ponto P até essa reta R, nós iremos utilizar essa equação. D é igual, abre módulo, ax0 mais by0 mais c, fecha módulo, tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde essa parte superior será calculada da seguinte forma. Onde tiver x, nós iremos substituir pelo x0. Onde tiver y, nós iremos substituir por y0. E aqui, dentro da raiz quadrada, nós iremos utilizar os coeficientes a e b. E o resultado disso aqui vai representar a distância do ponto P à reta R. E fazendo uma extensão dessa equação, nós podemos calcular a distância entre retas paralelas. Vamos observar aqui. Nós temos duas retas paralelas, R1 e R2, ambas escritas na forma geral. Temos que observar o seguinte: quando elas são retas paralelas, os coeficientes A e B serão os mesmos, mesmo após uma simplificação de uma das equações. E para calcular a distância entre elas, nós iremos reduzir essa equação. A distância entre essas retas paralelas será igual módulo C2 menos C1, fecha módulo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E quem são esses C2 e C1? C2 e C1 são os termos independentes das duas equações, que diferenciam cada uma delas. E agora, para compreendermos melhor o assunto, nós iremos resolver alguns exercícios. Vamos lá! Nossa primeira questão diz o seguinte: calcule a distância do ponto P, 2 e 1, a reta R, 3x menos 4y mais 1 igual a zero. Então, a questão 1 pede para a gente calcular a distância desse ponto P, 2 e 1, a reta R, cuja equação é esta. E nós teremos que utilizar a fórmula da distância do ponto à reta. Substituindo, nós teremos o seguinte: D será igual, abre módulo, o A, nesse caso, vai ser o 3. 3 vezes o x0 é a abscissa do ponto P, que é 2. Então, vezes 2. O B é menos 4. Menos 4 vezes o y0 é a ordenada do ponto P, que neste caso é 1. Mais c, que é o termo independente, que aqui é 1. Então, mais 1. Fecha módulo. Tudo isso sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. O A é o 3. Então, fica 3 ao quadrado. Mais o B é o menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. D é igual. 3 vezes 2 dá 6. Menos 4 vezes 1 dá 4. Mais 1.
fecha módulo, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, dá 16. Na raiz, a distância será igual, abre módulo, 6 menos 4 dá 2, mais 1, 3. Sobre 9 mais 16 dá 25. Na raiz quadrada. Sendo assim, a distância entre o ponto P, a reta dada, será módulo de 3 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre P, a reta, 3 sobre 5. Questão 2. Calcule a distância entre as retas R, 6x menos 8y menos 11 igual a 0, e a reta S, 6x menos 8y mais 9 igual a 0. As retas dadas na questão 2 são paralelas, e podemos saber disso observando os coeficientes A, nesse caso 6, e B, nesse caso menos 8. Então, para calcular a distância entre elas, iremos utilizar essa fórmula. Seguindo, teremos D é igual, abre módulo, no caso, o C2 será o 9, que é o termo independente da reta S, a segunda reta. 9 menos o C1, menos o C1 será menos 11. Então, abre parênteses, menos 11. Fecha parênteses, fecha módulo. Tudo isso dividido por a raiz quadrada de A2 mais B2. O A é 6. Então, 6 ao quadrado mais o B é menos 8. Menos 8 ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. B será igual módulo 9 menos por menos dá mais. Mais 11, fecha módulo, sobre 6 ao quadrado dá 36. Mais menos 8 ao quadrado dá 64. Tudo isso na raiz quadrada. D é igual módulo 9 mais 11 dá 20. Fecha módulo, sobre 36 mais 64 dá 100. Isso na raiz quadrada. Distância será igual, módulo de 20 é 20, sobre a raiz quadrada de 100 é 10. D é igual 20 dividido por 10 dá 2. Então, a distância entre essas retas paralelas é 2. Questão 3. A distância do ponto P, 2 e 1, a reta R de equação 6x menos 8y mais 16 igual a 0, tem o valor de letra A, 1, B, 2, C, 22, letra D, 32 ou letra E, 52. A questão 3 pede para calcularmos a distância do ponto P à reta R. Sendo assim, iremos utilizar a distância entre ponto e reta dada por essa equação. Teremos D é igual, abre módulo, o coeficiente A será o 6. Então, 6 vezes o x0 será a abscissa do ponto P, que neste caso é 2, vezes 2, mais o coeficiente B é menos 8. Então, menos 8 vezes o y0 é a ordenada de P, que neste caso é 1. 1, então menos 8 vezes 1. E o termo independente C será o 16. Então, mais
16. Fecha módulo. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. O A é o 6. Então, 6 ao quadrado mais o B, menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. D será igual, abre módulo, 6 vezes 2 dá 12, menos 8 vezes 1 dá 8, mais 16. Então, mais 16, fecha módulo, sobre 6 ao quadrado, 36, menos 8 ao quadrado, 64. Isso na raiz quadrada. V será igual, abre módulo, 12 menos 8 dá 4. 4 mais 16 dá 20. Sobre 36 mais 64 dá 100. Então, 100 na raiz quadrada. Sendo assim, nós temos o módulo de 20 é 20 sobre a raiz quadrada de 100 é 10. 20 dividido por 10 dá 2. Então, a distância entre o ponto P e a reta R é 2. Alternativa correta, letra B. Questão 4. No sistema cartesiano de eixos, a distância do ponto 5 e 3, a reta que passa pelos pontos de coordenadas 0 e 4 e 3 e 0, é igual a letra A, 23 quintos, letra B, 17 quintos, letra C, 13 quintos, letra D, 11 quintos ou letra E, 9 quintos. A questão 4 pede para calcularmos a distância entre o ponto P e a reta R que passa por esses dois pontos. Para calcularmos a distância entre ponto e reta, vimos que a equação da reta deve estar na forma geral. E nós temos aqui dois pontos de interseção da reta com os eixos coordenados. E a melhor forma para escrevermos a equação é fazendo uso da equação segmentária da reta. X sobre A mais Y sobre B igual a 1, onde esse A será o 3 e o B será o 4. E depois nós iremos passar para a forma geral. Essa é a primeira parte da solução. Depois de escrevermos a equação geral dessa reta, aí sim iremos utilizar a distância entre ponto e reta. Então, vamos dividir a solução em duas partes. Vamos para a primeira parte. A primeira parte será x sobre o A. Neste caso, o A é 3. Mais y sobre o B. Neste caso, o B será 4. E isso igual a 1. Aqui podemos tirar o MMC e fazer todo aquele processo que já conhecemos. Mas uma forma mais prática é multiplicar tudo isso aqui pelo MMC de 3 e 4, que neste caso é 12. Então, 12 vezes x, 12x dividido por 3 dá 4. Então, 4x mais 12 vezes y, 12y dividido por 4 dá 3y, que é igual a 12 vezes 1 dá 12. E aí, escrevendo na forma geral, a equação da reta R será a seguinte: 4x mais 3y dá mais 12, passa para o primeiro membro, menos 12, igual a 0. Temos aqui a sua equação na forma geral. Essa foi a nossa primeira parte. A segunda parte agora é escrever
ou seja, calcular a distância entre o ponto P, 5 e 3, a equação da reta, que neste caso já encontramos. Sendo assim, teremos o A será 4, vezes o x0, neste caso, será a abscissa do ponto P, que é 5, mais 3 será o B, vezes o y0, neste caso, é 3. E o termo independente, o C, será menos 12. Fecha módulo. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2. O A, neste caso, é 4. Então, 4 ao quadrado mais o B é 3. 3 ao quadrado. Tudo isso na raiz. Lembrando o seguinte, que o A e o B aqui são diferentes do A e o B desta forma. Aqui é para a equação segmentária e aqui para a fórmula da distância entre ponto e reta. Tá bem? Para não haver essa confusão. Então, distância, continuando aqui, teremos 4 vezes 5 dá 20, mais 3 vezes 3 dá 9, menos 12. Fecha módulo. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9. Tudo isso na raiz quadrada. Continuando, teremos distância será igual, abre módulo, 20 mais 9, 29, menos 12, 17, sobre 16 mais 9, dá 25. Isso na raiz quadrada. Então, D é igual, módulo de 17, raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esse ponto e a reta, 17 quintos. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 5. O raio da circunferência centrada na origem, que tangencia a reta de equação y igual x menos 1, é letra A, 1, B, 1 sobre 2, C, raiz de 2, letra D, raiz de 2 sobre 2, ou letra E, raiz de 2 menos 1. A questão 5 diz que a circunferência está centrada na origem. Isso quer dizer que as coordenadas do seu centro é 0 e 0. E diz que ela tangencia a reta R, ou seja, toca a reta em apenas um ponto. E a equação dessa reta é y igual a x menos 1. Colocando a sua equação na forma geral, ficará assim, x menos y menos 1 igual a 0. E a questão pede o comprimento deste raio. Por ela ser tangente a essa reta, vamos observar o seguinte, que a distância do ponto C, ou seja, do centro, até essa reta, é igual ao comprimento do raio. Sendo assim, para calcular esse comprimento, ou seja, a medida do raio, iremos usar essa fórmula, que é a distância do ponto à reta. Essa distância irá corresponder à medida do raio, ok? Então, o raio será igual, abre módulo, aí teremos o coeficiente A será 1. Então, 1 vezes o x0 será 0. Coeficiente B, menos 1, vezes o y0 será 0. O termo independente, menos 1.
Tudo isso sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. O A é 1 ao quadrado mais o B menos 1 ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Então, raio será igual, abre módulo, 1 vezes 0, aqui vai zerar, vai sobrar o menos 1. Então, módulo de menos 1 sobre 1 ao quadrado dá 1 mais menos 1 ao quadrado também dá 1. Tudo isso na raiz quadrada. Então, raio será igual. O módulo de menos 1 é 1 sobre 1 mais 1 dá 2. Então, raio de 2. Neste caso aqui, nós temos que fazer o processo da racionalização. Sendo assim, nós iremos multiplicar tanto numerador quanto denominador pela raiz quadrada de 2. Logo, teremos R igual raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, raio é igual a raiz de 2 sobre 2. Logo, a alternativa correta é a letra D. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.